Olá, tudo bem com você? O que você acha da arte abstrata? Será uma arte aleatória, uma bagunça? Será que o artista joga um monte de tinta na tela e pronto? Será uma maluquice, uma coisa sem sentido, sem pé nem cabeça, que qualquer um pode fazer? Ou será que, na verdade, a arte abstrata faz algum sentido? Será? Vamos pensar juntos? Só que não dá para chegar aqui falando em abstracionismo assim do nada. E eu espero que você compreenda que precisamos percorrer um caminho antes, que pode não parecer assim tão claro agora, mas ficará depois. São contribuições para o entendimento e a apreciação da arte, certo? Lembre-se de que não é só chegar, é aproveitar a viagem. Então, para começar, duas questõezinhas básicas. O que é considerado arte? Há quem diga que para ser compreendido como arte, deve ser fruto de uma produção consistente, com ideia, conceito e fundamentação, mesmo que não tão consciente, racional, independentemente do gênero, estilo, período, modalidade ou linguagem, o que seja, que por vezes não nos parecem tão claros. Então, o conceito de arte por si só pode não ser assim tão simples. E você já se perguntou quem define isso? Quem rotula, chancela, legitima uma obra como arte e um artista como artista? Como isso se dá? Isso por si só daria muito pano para manga, mas basicamente, sem aprofundar agora, tem a ver com críticos de arte, estudiosos e, obviamente, o mercado da arte, com galerias, colecionadores, etc. E a indústria cultural. E há também a força do discurso do artista, o argumento sobre a sua produção, que pode expor, de alguma forma, a essência, a alma do trabalho do artista. Como, por exemplo, a arte conceitual, que é mais isso do que o produto, o material, o visível, o palpável, a obra em si. E tudo isso pode contribuir para respaldar o artista e sua obra. E, claro, pode ter muito caroço nesse angu, além de várias outras perspectivas. O que dizer, por exemplo, de um Arthur Bispo do Rosário ou de uma Judith Scott? Incríveis, né? E dois, quanto ao processo criativo do artista? Ao longo da história da arte, podemos observar claramente as influências que os artistas sofreram individual e coletivamente, seja pela arte em si, pelos movimentos artísticos em diferentes períodos, ou seja, pela situação geopolítica, econômica, social, tecnológica, etc., em que o artista vive ou viveu. Além do seu repertório pessoal, dos seus gostos, inclinações, estéticas, pensamentos, etc. O processo da criação artística em si pode ocorrer de várias formas. Totalmente racional, com tudo pensadinho, calculado, elaborado, com estudos preliminares, com domínio técnico, etc. Ou de forma espontânea, intuitiva, ou tudo junto. Não existe receita de bolo para a criação artística. E falando em arte abstrata, qual será a aceitação, o entendimento, o acolhimento dessa estética
pelo público em geral. O que você acha? Pensa, se a arte mais tradicional, milenar, figurativa, reconhecível, identificável e geralmente mais popular já não é fácil de entender, porque tem também suas complexidades, imagine a arte abstrata. E, de novo, será que a arte abstrata é uma coisa aleatória, sem sentido mesmo, ou será fruto de algum processo, estudo, pesquisa, experimentações, com algum conhecimento, fundamentação? Será que tem alguma estética ou poética ali? O que será, afinal, a arte abstrata? O que você pensa sobre isso hoje, aqui e agora? Como esse conceito surgiu e se desenvolveu? Vamos falar um pouco a respeito? Vamos falar sobre arte abstrata ou abstracionismo? Mas vamos pegar a pontinha do fio dessa meada, certo? Então vem comigo. Meu nome é Marli Fronza, eu sou artista visual e arte educadora. É sempre um prazer imenso ter você aqui no canal Olho de Artista. Antes de entrarmos no tema propriamente dito, o abstracionismo, que será um conteúdo dividido em duas partes, nessa primeira parte, eu preciso fazer alguns apontamentos, algumas considerações e observações e convido você a fazer algumas reflexões importantes e necessárias sobre a arte em si. E o que antecedeu o abstracionismo, ou seja, o pré-abstracionismo. E aproveitaremos para conhecer algumas obras, artistas e movimentos. Combinado? Vamos seguir um caminho passo a passo. E na segunda parte chegaremos ao abstracionismo com obras e artistas. Lembrando sempre que eu falo para você que gosta de arte, mas que talvez por inúmeras razões não tenha se aprofundado nessa questão, que talvez não tenha com quem compartilhar e talvez sinta algumas dificuldades. E eu compreendo perfeitamente, porque quando olhamos o cenário geral da arte, é bastante complexo mesmo. No entanto, é importante que você não se assuste com isso e se proponha a ver aos poucos, em pequenas partes, em pequenas doses, sem pressão, sem sofrimento, que você sinta prazer, enquanto vai educando o seu olhar, fazendo reflexões, conexões, num processo de construção do seu conhecimento, como cidadão do mundo, como um indivíduo vivo e pulsante que você é. O objetivo não é que você se torne um expert em artes, que memorize datas, nomes, obras, não é isso. É que você tenha a consciência de que a arte gera transformação, em maior ou menor proporção, mas mexe, transforma toda forma de arte. O canal Olho de Artista foi criado com esse objetivo, o de aproximar você da arte, quebrar alguns paradigmas, dissipar alguns fantasmas e mostrar como a arte faz parte da construção, da formação, da identidade, tanto individual quanto coletiva. E apesar da complexidade, todos podemos usufruir da arte, de uma maneira ou de outra, porque querendo ou não, temos algum contato diário com alguma forma de arte, e nem sempre nos damos conta disso. A arte é capaz de transformar sob vários aspectos e nos levar a um pensamento crítico.
Quer saber como e por quê? Olha só, o nosso olhar é determinante para onde olhamos e como vemos, como enxergamos e principalmente qual o impacto que nos gera. Esse é o ponto. Só que costumamos olhar assim superficialmente, por um único ângulo. Então, através da arte, podemos realmente ver diferente, através de camadas que podem nos abrir possibilidades. E esse exercício amplia nossos horizontes e expande as nossas consciências. E claro, a arte pode nos proporcionar momentos de prazer, contemplação, relaxamento, evocar memórias, emoções, pode nos encantar e nos inspirar. Tudo isso tem muito valor. Quando vemos uma pintura, um desenho, uma música, uma poesia, uma imagem, um filme, uma única cena de um filme, uma trilha sonora, de alguma forma pode nos tocar. E você já deve ter sentido isso, tente lembrar. E é nesse momento que acessamos a nossa essência, ativamos a nossa sensibilidade, a nossa percepção, que entramos numa espécie de fluxo, como se transcendêssemos camadas. Mas às vezes isso é tão breve que nem nos damos conta. Por isso eu chamo a sua atenção para que juntos observemos isso com um pouco mais de atenção e ativemos a nossa capacidade de ver e enxergar de fato, para que essa experiência mágica se repita e se prolongue. Todos nós temos um olho de artista, que é a capacidade de transcender essa casca, essa camada superficial e ir além, ver de uma forma poética, mas criticamente também. E como? Você sabe, e já mencionei várias vezes aqui, que o nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E só para constar, existe uma conexão cruzada, onde cada lado do cérebro é responsável pelos movimentos do outro lado do corpo. Por exemplo, se uma pessoa sofre uma lesão no lado esquerdo do cérebro, vai afetar e comprometer os movimentos do lado direito do corpo, incluindo a fala, que é uma habilidade do lado esquerdo do cérebro. Infelizmente, o lado direito do nosso cérebro é negligenciado e por isso ele fica subdesenvolvido, limitando a capacidade de ver possibilidades e soluções criativas, sair dos padrões, sair da caixinha. O lado direito do cérebro é responsável pela percepção, sensibilidade, intuição e criatividade, além de outras coisas. Enquanto que o lado esquerdo do cérebro é responsável pela razão, lógica, linguagem, pelos símbolos. Aparentemente, aos poucos, naturalmente fomos, enquanto sociedade com todo o sistema de regras e leis, priorizando e estimulando mais as habilidades do lado esquerdo do nosso cérebro, enquanto desconhecemos e desperdiçamos as habilidades e o potencial do lado direito do nosso cérebro. Nós precisamos de tudo, do nosso cérebro inteirinho trabalhando harmonicamente, dos dois hemisférios juntos, se complementando e equilibrados a nosso favor. Precisamos associar sensibilidade à razão,
poesia ao pensamento crítico. Capite? É como uma chaminha que fica meio adormecida, mas pode ser ativada ou reativada através da arte. Através da arte, podemos desbloquear, ativar, amplificar e potencializar o nosso olho de artista. Mas pode não ser tão fácil. Não dá para virar uma chave assim do nada, instantaneamente. Não é um milagre, é um processo. Aos poucos, sem dor, sem sofrimento, mas gradativo. Só precisa querer e começar, que pode ser por aqui mesmo. Quando eu digo arte, eu me refiro a todas as manifestações artísticas, de todas as linguagens, mesmo trazendo aqui um olhar mais direcionado às artes visuais. Tenha em mente que a arte salva. Nunca duvide disso. Sério. E salva por quê? Salva porque é capaz de tirar da escuridão, da ignorância e da insensibilidade. É capaz de despertar para um sentido estético e poético. É capaz de impactar, gerar reflexões, seja fazendo, criando, produzindo arte ou apreciando, usufruindo da arte. É sim capaz de transformar mesmo. E lembre-se da sábia fala de Ferreira Goulart. Qual é? A arte existe porque a vida não basta. Pense nisso. O ser humano é curioso por natureza, inquieto, desbravador, transgressor. Ele precisa ir além do óbvio, do lugar comum, ele precisa ultrapassar as fronteiras. Concorda? Então, veja, quando temos contato com a arte, o que acontece? A arte impacta. Esse impacto gera reflexões, questionamentos, tipo, opa, o que é isso? O que está acontecendo? E essa sacudida provoca uma busca por respostas rumo ao conhecimento, que por sua vez expande a consciência, rompe barreiras, desbloqueia e vira a chave, ativando, amplificando e potencializando o quê? Os sentidos, a percepção, a intuição, a curiosidade, a criatividade, a inventividade, quebrando limites, dogmas, paradigmas, preconceitos, que levam a soluções de problemas, questões. Desenvolve o pensamento crítico, porque olhou, viu, enxergou, questionou, buscou, pensou, encontrou caminhos, opções e possibilidades, levando a escolhas, se arriscando, lutando e preste atenção, sem depender do comando de ninguém, sem se deixar guiar, manipular, sem querer aceitar ou permitir nenhuma forma de cabresto. Então, a arte é libertadora. Conhecimento é poder. Não para manipular, dominar as pessoas e o mundo, mas para não se deixar manipular ou dominar por nada nem ninguém. Ser capaz de decidir por si, como um ser pensante, sensível, poético e crítico. Resumindo, a arte desperta e inspira. E por que eu estou falando tudo isso para você? Para lhe preparar para tudo o que vem de agora em diante. Isto posto, lhe pergunto, você já viu imagens assim?
o que lhe parecem. Sabe do que se trata? Quando nós digitamos uma palavra na busca do Google, o que acontece? Ele vai buscar no banco de dados as informações, as referências sobre aquela palavra, assunto ou tema. Mas ele não vai encontrar o que não estiver lá, certo? Então, nada consta. Da mesma forma, quando vemos e ouvimos algo, o cérebro vai buscar no seu banco de dados e procurar identificar, rotular, classificar aquilo. Mas também pode não encontrar, ou seja, ele desconhece, nunca ouviu falar. Só que ele não admite. Tipo aquela pessoa orgulhosa, sabe? Que dá um jeitinho, que blefa. E o que ele faz? Ele então procura encaixar essa coisa desconhecida em algum dos seus padrões pré-existentes, ou seja, que estão nos seus arquivos. E isso é cientificamente comprovado. Olha que interessante. Existem até termos para isso, como apofenia, que vê padrões em coisas aleatórias, e a pareidolia, que é um tipo de apofenia que se manifesta mais na visão. Mas como isso se dá na prática? Vamos lá. São mecanismos usados pelo cérebro para explicar, justificar, encontrar algum significado para as coisas que ele desconhece. Aí o cérebro dá lá os seus pulos e ajusta, adapta, encaixa aquela coisa estranha dentro de algum padrão que ele conheça. Como, por exemplo, a capacidade de reconhecer rostos humanos, animais, objetos ou símbolos em outro objeto, ou luzes, ou sombras, ou nuvens, ou qualquer outro estímulo visual aleatório. Ou até sonoro, como quando ouvimos um barulho estranho e já imaginamos um ataque de bandidos, ladrões, monstros, fantasmas, sentimos taquicardia, sofremos por antecipação e quando verificamos é o quê? Apenas o vento batendo a janela. Viu as armadilhas que o nosso cérebro nos prega? E tem ainda imagens relacionadas a questões religiosas, místicas e supersticiosas. Como, por exemplo, uma mancha provocada por reação química numa janela que leva a acreditar ser a imagem de uma santa. Ou numa casca de árvore. Resumindo, vemos algo que, na verdade, não existe. Interessante, né? Comenta aí se você já teve esse tipo de experiência, se você já confundiu uma coisa com outra coisa. E aí, será que não podemos nos equivocar com outras coisas também, como conceitos, ideologias, impressões, situações, discursos mentirosos, temperados com pitadinhas de verdades, para parecerem mais palatáveis, nos descendo de goela abaixo? Será mesmo que devemos acreditar em tudo o que vemos e ouvimos? Mas o que tudo isso tem a ver com arte? Alguns artistas, em diferentes períodos, souberam usar isso muito bem, no que também podemos chamar de ilusão de ótica, usando pequenos truques, enganando olhos, os trompe-l'œil, bastante usados e mencionados por Picasso e tantos outros artistas. E olha esse artista, o renascentista Giuseppe Archimboldo,
que foi contemporâneo dos famosos Michelangelo, Leonardo da Vinci e tantos outros artistas bem relevantes. O que ele fez? Ele usou esse conceito da pareidolia na produção de suas obras, que apresentam um caráter surrealista. Olha como a coisa vai. Como, por exemplo, a série As Quatro Estações de 1563. Olha só, outono, inverno, primavera, verão. Viu como ele organiza os elementos de tal forma que nós vemos ali o que? Figuras humanas. E olha essa série, Os Quatro Elementos, de 1566. Ar, só pássaros. Fogo, com madeira queimando e canhões. Terra, com animais terrestres, que são na maioria cabeças de animais que formam uma cabeça humana. E água, com criaturas marinhas, peixes, etc. Legal, né? E observe essa obra, Legumes em uma Tigela, de 1590. O que parece? Uma natureza morta? Bonita? Legal? E assim, viu como a posição muda totalmente o sentido da coisa? Pois é. Mas não foi só ele. E praticamente no mesmo período, só que na Bélgica, o pintor de paisagens renascentista Flamengo, lá dos Países Baixos, Joost de Momper, produziu obras assim: a Alegoria da Primavera, a Alegoria do Verão, a Alegoria do Outono, a Alegoria do Inverno, onde ele cria figuras humanas com elementos naturais como montanhas e paisagens. Tanto Arquimboldo quanto Momper usaram o mesmo conceito de diferentes formas, isso há mais de 400 anos atrás. Agora, dando um salto já no século XX, o surrealista Salvador Dalí criou cisnes refletindo elefantes, em 1937. Encontrou os elefantes? E Mercado de Escravos com o busto desaparecido de Voltaire, em 1940. Baita título, né? Mas o que você vê aqui? Encontrou o busto de Voltaire? Há uma mulher observando um movimento do mercado. E lá no fundo se forma uma figura que sugere ser o busto de Voltaire. Os olhos são formados por duas figuras humanas e a cabeça é apenas o quê? Uma cavidade. Na verdade, a imagem de Voltaire não está ali. Ela não existe. Mas somos sugestionados pelo título e enganados pelos nossos próprios olhos. Essa obra foi produzida durante a Segunda Guerra Mundial e reflete a temática da escravidão, a perda da identidade e faz crítica à cultura e à história da arte. E como designer de móveis, Dalí também explorou esse conceito. E se você procurar, vai se divertir com muitas imagens e obras muito criativas e interessantes como essa. Tente cerrar os olhos um pouco para ver. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Só um parênteses. Às vezes, a forma é figurativa. Nós identificamos uma forma, mas a temática é abstrata, como foi no dadaísmo e no surrealismo, que exploraram o subconsciente, a irracionalidade, o mundo dos sonhos, dos pesadelos, que além de toda dor
e desespero causado pela tragédia da guerra seguia os conceitos de Freud, que desenvolvia a teoria do automatismo psíquico puro, com zona psíquica inconsciente, subconsciente e consciente. Eu não vou entrar em detalhes agora, eu estou apenas pincelando esse ponto para que possamos entender que, por mais que possa não parecer, existem fundamentações. Não foi do nada que esses movimentos artísticos surgiram. Certo? Bem, seguindo em frente. Tudo o que vemos e vivemos fica, então, registrado no nosso HD, no nosso cérebro. Então, cada um de nós é responsável pelo seu banco de dados. E lhe cabe a tarefa de filtrar ou trazer dados que sejam importantes, relevantes para a nossa formação, como seres sensíveis e pensantes que somos. Por isso, sempre trago para você informações, reflexões e imagens sobre arte. E hoje sobre o abstracionismo. Nessa primeira parte, o pré-abstracionismo. Para você abastecer o seu banco de dados com informações muito legais, importantes, relevantes, que podem até dar uma mexida nos seus conceitos, inclusive. Que juntos possamos refletir um pouquinho sobre o diferente, o estranho, o fora dos padrões e talvez possamos quebrar algumas resistências e preconceitos. Que tal? É possível que a arte abstrata cause sim algum estranhamento, o que é perfeitamente compreensível, porque o lado esquerdo do cérebro procura referências de padrões já conhecidos. O lado esquerdo tende a ser mais conservador, ele não é chegado a novidades, estranhezas, nada disso. Então, precisamos dar assim uma dribladinha nele, certo? Dito isto, é fundamental considerar que, se nada é por acaso, a arte tampouco. Quando a gente gosta ou se interessa por algum assunto ou tema, é importante conhecer um pouco sobre, buscar informações, ao menos básicas a respeito, para ter alguns parâmetros e não ficar assim perdido, boiando, à deriva. No caso da arte, entender o que é uma arte figurativa e o que é uma arte abstrata é fundamental. Por isso eu tive a preocupação, o carinho, o cuidado de elaborar esses conteúdos para você, para formar uma base bem legal. Então, antes deste, eu disponibilizei o conteúdo sobre arte figurativa ou figurativismo, com o título Qual o caminho das pedras para conhecer a arte? Tem a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E caso você não tenha visto, eu recomendo fortemente que você veja, para compreender o processo, o caminho percorrido pela arte. E ficará mais fácil entender agora o abstracionismo. Eu vou deixar os links na descrição ou nos comentários para você, mas é só procurar aqui no canal. Só para situar você, sempre houve o interesse e a necessidade de representar artisticamente as coisas de uma forma realista. Para tanto foi desenvolvido técnicas e regras até chegar ao hiperrealismo, que consiste em representar de maneira perfeita a realidade. Então, durante séculos e séculos, os artistas, os estudiosos vinham nessa toada, que é a busca da representação da realidade da maneira mais fiel possível. Só que
em 1826, o que acontece? Eis que surge a fotografia. Imagine o impacto desta novidade. E agora, José? Se uma das funções básicas do artista sempre foi representar a realidade, produzir retratos e viver disso, sendo que para tal foram séculos e séculos de estudos, regras, leis, tratados, metodologias, etc., nessa direção, o que fazer? Agora que surge essa tal de fotografia, que no instante captura tudinho, a coisa toda. Tudo que o pintor demora um tempão para produzir, entre várias sessões com o modelo posando, camadas e camadas de tinta, tempo de secagem, etc. Putz, e agora? Fiquei desempregado? Não dá para voltar o gênio para dentro da garrafa? Não dá mais. O surgimento da fotografia pode ter sido bem desafiador, bem assustador mesmo para alguns, imagino. Mas lembremos que uma fotografia é uma fotografia e uma pintura é uma pintura. São linguagens diferentes e com o tempo a poeira baixou e tudo ficou claro. Cada coisa no seu lugar, ou até junto e misturado. Mas foi também libertador. A partir daí, a arte abriu suas asas com plena liberdade, surgindo inúmeras correntes estéticas, conceitos, os movimentos artísticos de vanguarda com todos os ismos. O impressionismo, o cubismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo e tantos outros. E é bom lembrar que vários desses movimentos coexistiram, e geralmente por curtos períodos, e que depois eles iam se desdobrando, gerando novos movimentos. Para chegarmos ao abstracionismo, nós precisamos saber o que veio antes, como a coisa aconteceu, mesmo que de uma forma bem resumidinha, beleza? Bom, com a modernidade caracterizada pelas grandes transformações tecnológicas, a eletricidade, a luz, o trem, o automóvel, a fotografia, o sistema, a industrialização, etc. E as coisas estão sempre atreladas, conectadas. Os movimentos artísticos / intelectuais ficaram sob um guarda-chuva do modernismo, com os movimentos artísticos de vanguarda que têm como fundamento principal a rejeição ao academicismo. Viu quanta coisa veio antes? E não daria simplesmente para chegar falando do abstracionismo assim do nada, sem entender como, de onde ele veio, certo? Então, para nos situarmos, vamos observar alguns desses movimentos que antecederam o abstracionismo, para a gente entender como que foi esse processo. Vamos lá. O impressionismo surgiu no final do século XIX na França, num período conhecido como a Belle Époque, ou a Bela Época, que vai de 1870 até a Primeira Guerra Mundial em 1914, com um grupo de artistas que se distancia das regras acadêmicas, do figurativismo realista, que pintava de um jeitão diferente, sem muita mistura de tinta, com pinceladas rápidas, sobrepostas, sem contornos e geralmente ao ar livre, a pintura in loco. Nesse período já existia a fotografia,
diferente do que é hoje, claro, mas alguns artistas já faziam experimentações artísticas com a fotografia, como fez Edgar Degas, que usou a fotografia inclusive como recurso na sua produção pictórica. Degas ficou conhecido como o pintor das bailarinas, porque ele produziu muitas obras com essa temática. E você pode se perguntar, impressionismo? Como assim? Por que impressionismo? O que isso significa? De onde vem esse nome, esse termo, esse título? É bem interessante. O pintor e escritor Louis Leroy viu essa obra de Claude Monet, impressão Sol Nascente, de 1872, numa exposição coletiva de artistas novos, em 1874, e publicou um texto no jornal onde rotula a exposição de Exposição dos Impressionistas. E pegou, a galera curtiu e adotou o nome. Claude Monet é um importante expoente do impressionismo. Os impressionistas eram dedicados, viscerais, eles eram obcecados pela pintura. Precisamos compreender que o movimento artístico é muito mais do que um grupo de amigos pintores. Eles tinham conceitos, eles tinham regras, eles tinham metodologias. E o impressionismo não se restringiu à pintura apenas. Ele estendeu-se também para a música, com Claude Debussy, por exemplo, a literatura, fotografia, entre outras linguagens e manifestações. Aliás, os movimentos artísticos em geral sempre se estruturaram em várias frentes e linguagens. E vai vendo, o foco era a impressão da realidade e não a razão ou a emoção. Com isso, eles rejeitavam temas mitológicos, religiosos, como vimos no conteúdo sobre o figurativismo. Na pintura, eles optavam por produções ao ar livre, capturando o momento, aquela luz, aquela cor, usando pinceladas rápidas, sem misturas de cores, cujo resultado consistia na aproximação das cores, na relação entre elas, nas justaposições, nas sobreposições, criando efeitos de transparência e luminosidade que se fundem no olhar do observador. São também questões científicas da óptica. Para você ter uma ideia da obsessão desses artistas, em 1877, Claude Monet se instalou em Paris e fez uma série de pinturas da Estação São Lázaro, onde ele capturou mudanças de cor e luz, movimento, nuvens de vapor, sob vários pontos de vista em dias e horários diferentes. Foram muitas obras e fez o mesmo com a Catedral de Rouen, na Normandia, na França, em 1890. Partes dessas obras passam ideias quase que abstratas. Olha a ideia surgindo ali. Mas talvez o mais espetacular sobre Monet é que em 1883 ele iniciou a construção de uma obra viva incrível. Ele criou um jardim localizado em Giverny, na Normandia, próximo a Paris, especialmente para pintar. O jardim é dividido em duas partes, o jardim de flores, onde escolheu pessoalmente cada espécie, e o jardim das águas,
que é uma homenagem à cultura japonesa e contém plantas aquáticas como lírios d'água e nenúfares, vistas em muitas obras, assim como a famosa ponte. Hoje é a Fundação Claude Monet, cuidadosamente mantida e aberta à visitação, viu? Dá para ir lá pessoalmente, não é incrível? Outro nome importante do impressionismo é Pierre Auguste Renoir. Veja Mulher com sombrinha no jardim. Se olhar de pertinho, só veremos manchinhas ou pinceladas. Precisa ver o todo de longe. Quer ver um exemplo de impressionista brasileiro? Eliseu Visconti, onde você já pode reconhecer as pinceladas impressionistas nos seus autorretratos, aos 34 anos e aos 77 anos. Ou então nessa obra realizada no ano de sua morte, em 1944, Roupa Estendida. Legal, né? E ainda tem o cara do pontilhismo, já ouviu falar? Georges Seurat, com a obra icônica Uma Tarde de Domingo na ilha de Grand Jatte. Veja detalhes, dá para ver de perto as pinceladas curtas, por isso pontilhismo. Mas não pense você que são só pontinhos e pronto. É sobre cores, lembra? O conceito é científico. Pensa que esta obra é grande, 2,8 metros por 3,8 metros. Bem impactante. E foram 2 anos de trabalho nisso, de pontinho, 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 pontinho. O cara leva 2 anos criando, estudando, fazendo muitos esboços, pesquisas, estudos, trazendo uma técnica inovadora e finalmente expõe. E você acha que a galera curtiu? Que valorizou essa trabalheira toda? Ou a obra em si, com a técnica inovadora e todas as simbologias e sentidos? Não. Quando a obra foi apresentada na exposição em 1886, o que aconteceu? Ela foi ridicularizada pela crítica e pelo público. Um fracasso retumbante, como aliás geralmente acontece com um novo, diferente. É preciso ter muita coragem. Lembra, a história sempre se repete. Enfim, a obra desprezada foi adquirida por um empresário americano e hoje está no Instituto de Arte em Chicago, nos Estados Unidos, e é o símbolo maior do pontilhismo. Que coisa, não? Viu como o jogo vira? Existem muitas obras icônicas que sofreram críticas pesadas e hoje são celebradas, como Almoço na Relva de Manet, Retrato da Senhora Matisse e tantos outros. E você pode adicionar aí nos comentários mais algumas sugestões, né? Nesse mesmo período, havia um artista inovador, arrojado, temperamental, que era o pintor francês Paul Cézanne, um subversivo, um pós-impressionista. Cézanne está entre o impressionismo e o cubismo que virá depois, como que uma ponte, um pé no século XIX e o outro pé no século XX. Ou seja, através do seu trabalho, que rejeita os dogmas acadêmicos, subvertendo as regras de perspectiva, distorcendo, geometrizando as formas, etc., ele influenciou outros tantos artistas, como Picasso, Braque, Matisse e outros. Diferente de outros artistas, ele não tinha problemas financeiros.
ele podia dedicar-se integralmente à pintura. Porém, como nem tudo são flores, ele sofria com a falta de reconhecimento. Cézanne não era fraco, não. Ele era outro louco, obcecado pela pintura. Veja essas pinturas do Monte Santa Vitória, que, aliás, Paul Cézanne via da janela do seu próprio ateliê. Foram produzidas obsessivamente durante anos, em diferentes ângulos, distâncias e períodos. São mais de 60 obras, há quem diga mais de 80 obras. Só isso já daria um conteúdo inteirinho. Observe como ele vai simplificando, estilizando, geometrizando, com formas cilíndricas, cônicas, esféricas, cúbicas, etc. Cézanne era tão obcecado pela pintura em loco que diz que, surpreendido por uma tempestade, ele continuou trabalhando na chuva por 2 horas. E mesmo socorrido, morreu de pneumonia 2 dias depois, em 1906, aos 67 anos. Só depois disso, suas obras foram expostas no Salão de Outono e ele foi finalmente reconhecido e reverenciado pelos artistas de vanguarda, tornando-se um dos artistas mais influentes do século XIX e XX. Pois é, pena que não foi antes, né? Outro importante movimento foi o fauvismo, que surgiu na França em 1901 com Henri Matisse e outros artistas, basicamente rompendo com o academicismo e o compromisso de representar realisticamente, apresentando temas livres, puros e singelos, que mostram a beleza do cotidiano, porém com a violência que fica por conta das cores fortes e puras. Formas simples e cores puras, sem misturas, mas com muita força. O que significa fauvismo? Vem do francês fauves, que significa feras. Mas como assim? Eu explico. Estava o jornalista e crítico de artes Louis Vaucel visitando o Salão de Outono em 1905 e viu uma escultura realista de um menino, do renascentista italiano Donatello, talvez esta, rodeada por pinturas extravagantes, com esse estilo novo, com essas cores fortes, como se estivesse cercado por feras ou fauves. E ele chamou então de fauvistas e pegou de novo. Legal, né? Caso lhe interesse, eu falo bastante sobre isso no conteúdo. Conhece esses retratos de mulheres? Vou deixar um link na descrição ou nos comentários para você. Veja lá, depois me conta se gostou. Bom, eis que Pablo Picasso e Georges Braque, que já vinham flertando com o fauvismo, criaram o cubismo lá no início do século XX. Mas veja como são as coisas. Além da influência de Cézanne, em 1905 ocorreu em Paris uma exposição de arte africana, com suas máscaras e objetos, suas formas simplificadas, estilizadas, que influenciou muitos artistas como Matisse, Picasso, Modigliani e outros artistas. Viu como não é do nada que a coisa acontece? E isso é importante entender. Eles já vinham num processo de desconstrução, de experimentações, de contraposição ao academicismo e à representação realista. Tudo começou com a apresentação dessa obra de Picasso, Les Demoiselles d'Avignon, ou
As Senhoritas de Avignon, em 1907, ainda só para os mais chegados, não publicamente. E a obra levou 9 meses para ser produzida, e Picasso introduziu elementos africanos nessa obra, com os rostos em forma de máscara, etc. Essa obra chocou muito, inclusive os próprios amigos de Picasso, mesmo os mais avançadinhos, os espíritos mais abertos, livres, rebeldes e inovadores da época. Para pensar, se até hoje há quem se choque com essa obra, imagine há mais de 115 anos atrás. Mas do que se trata? São 5 mulheres, seriam 5 prostitutas nuas na porta de um bordel na rua Avignon, em Barcelona, que o senhor Picasso, aliás, conhecia muito bem. Além do tema chocante por si só, as 5 figuras femininas estão nuas, com atitudes provocativas e libidinosas, e principalmente estilizadas, e se misturam ao fundo todo geometrizado com tons azulados. E esse é o ponto, geometrizado. E nos extremos tem 2 figuras com rostos deformados, parecendo máscaras, que remetem à cultura africana. Uma delas se encontra de costas e sua cabeça cubista, ainda não existia esse termo, está de frente para o observador. Caramba! E claro que tem muito mais questões para analisar, mas o importante agora é observar as formas geometrizadas, com linhas retas, ângulos agudos, as máscaras, o contorcionismo diferente de tudo que existia até então. Diferente daquele conceito artístico do figurativismo realista que já vimos, e diferente dos movimentos irreverentes que estavam surgindo naquele momento, assustadoramente diferente. Mas você sabe que lá no mundo antigo as coisas já percorreram meio que caminhos semelhantes, da simplificação, da representação estilizada, lembra? Nesse caso, Picasso aparentemente bebeu dessas fontes. Ele se inspirou na arte e cultura africana, egípcia, etrusca, mais tarde greco-romana, etc. E assim nasce o cubismo. E vamos parar por aqui, deixando que você reflita um pouco sobre o que vimos até agora. Na parte 2, eu te contarei de onde veio esse nome, esse termo, o título, cubismo, seus desdobramentos e o abstracionismo, seus artistas, obras e também os desdobramentos. Combinado? E assim concluímos a primeira parte do conteúdo sobre abstracionismo, falando sobre o pré-abstracionismo, que prepara o terreno para o abstracionismo. Espero que você tenha gostado e depois veja a parte 2, que sairá em breve. Aguardo você lá. E você também pode dar uma maratonada no canal, tem muito conteúdo legal aqui. Se você gostou, comente, compartilhe, se inscreva no canal, indique para os amigos. Tudo isso é muito importante. Agradeço imensamente pela sua luxuosa companhia e até a próxima.